e tem esse compartilhamento, né, muito bacana, muito bom de compartilhar, muito bom de trocar experiência. E eu fiquei muito feliz, né? Logo que eu cheguei, fiquei muito feliz por isso. Bom, eu quero começar divulgando, né? Ele divulgou, a pessoa de qual? Vou divulgar também. Não, eu queria divulgar a nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, quem não conhece a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro é uma emissora de rádio, mas que também está na internet, e, gente, é um veículo de comunicação de massa. Nós espíritas, nós temos um veículo de comunicação de massas que custa uma fortuna. Eu não estou cobrando nada de ninguém, não, porque ele já cobrou. Mas eu estou só dizendo que a gente tem um patrimônio inestimável nas nossas mãos. E ela é pouco ouvida. Eu tenho medo quando eu vou nos lugares, eu tenho medo, não é, de perguntar quem ouve. Eu tenho medo danado. E aí eu não vou perguntar. Mas eu só vou convidar vocês, porque realmente, tudo bem, 1400 AM não é fácil, é difícil de sintonizar. Aqui então, em Isabel, cheio de prédio, deve ser muito difícil. Mas a Rádio Janeiro é digital, Rádio Rio de Janeiro digital. Oi? Continua na ilha no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu sei, mas a sede na ilha. Tá, estamos lá. Então, Rádio Janeiro.digital, vocês coloquem lá no celular de vocês e vocês podem acessar, pessoal, ouça ao vivo. Pum, acabou. O som é espetacular. Não é? E aí no sábado, 11 horas, vocês podem até me ouvir. Isso é papo de espírito. Então, estão convidados a ouvir a Rádio Janeiro, a emissora dos espíritos, é a nossa emissora. Os evangélicos têm mais de 50 estações de rádio. Os católicos têm mais de 10 estações de rádio. Os espíritas só tem uma emissora. Só tem uma. E pouca gente escuta a emissora dos espíritas, quer dizer, pelo menos os espíritas, né? Nós somos 200 mil. Em 2010, nós somos 200 mil aqui no Rio de Janeiro. Só. Mas sabe quantos tem inscrito no canal do YouTube? 42 mil. Está faltando um pouco de gente aí. Então vamos prestigiar nossa rádio, 24 horas no ar. E eu estou falando isso porque tem a ver com a palestra. Não estou fora, não. Eu vou falar sobre um escrito de Leopoldo Machado. Vocês podem não lembrar, não conhecer Leopoldo Machado, porque Petitinga está ali. O Petitinga foi aquele que recebeu Leopoldo Machado e apresentou os muitos que apresentaram o espiritismo para ele. Leopoldo Machado é o cara que começou uma cidade espírita. Uma cidade espírita. Ou seja, a maioria da gente que está aqui, com exceção de você talvez, uma cidade aqui, tá graças a Leopoldo Machado, que incentivou a mocidade, a juventude, coisa que está faltando, né? As casas espíritas estão com evasão de jovens, né? Isso aí não está sendo lá no CERJ, na Federativa. A gente está estudando, a gente não está conseguindo chegar à conclusão se os jovens não estão chegando ou estão se evadindo, né? Parece que eles não estão chegando, né? E a gente tem algumas pistas por que não estão chegando. E o Leopoldo Machado foi o cara que botou a mocidade para dentro do espiritismo. Tanto que ele fez o primeiro congresso espírita da juventude. Isso foi em 1950. E olha, foi aqui pertinho, foi lá na Colégio Rua de Santana Espírita, ali no Caxambi, que é por acaso onde eu moro. E tem até um vídeo, vocês podem ver. Primeiro congresso da juventude espírita do Brasil foi em Leopoldo Machado, tem um vídeo produzido. Aí vocês vão ver Dona Ruth Santana, está o colégio lá. Vocês vão ver Leopoldo Machado, vão ver Lins de Vasconcelos. Eu fui um dos grandes incentivadores, um dos grandes, vamos dizer assim, foi uma das grandes líderes espíritas, né, que conseguiu organizar o espiritismo no Rio de Janeiro. A gente está aqui por causa dele também. Então a gente vai falar do Leopoldo Machado, nasceu na Bahia, baiano, arretadíssimo. O Leopoldo Machado, ele aparece, né, dá umas psicografias, ele continua do mesmo jeito. Eu entrevistei a dona Nair Carvalho, que é uma das fundadoras
da União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, que depois vai ser o CERJ, né, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E ela conheceu Leopoldo Machado. Eu também vou entrevistar agora a dona Laís Barbosa. Ela está com 97 anos, tem que entrevistar rápido, não posso perder tempo com ela, porque ela conheceu Leopoldo Machado também. E ela dizia o seguinte: quando Leopoldo falava, as paredes tremiam, porque ele era um entusiasta do Espiritismo. E eu vou falar para vocês aqui um decálogo que ele escreveu, quer dizer, 10 observações que ele fala para nós espíritas. Não é bem um alerta, mas é uma orientação. E a primeira, ele já falou: estudar. Estudar. Não é? Eu sempre lembro, não é? Eu falando comigo mesmo, né? Lembra quando Jesus estava lá em Getsemane, aquela noite horrível, e aquela agonia toda, e Jesus ficou orando, e aí quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, cadê todo mundo? Está todo mundo. E aí Jesus fala assim: poxa, mas nem uma hora vocês puderam ficar comigo? Eu estou aqui numa agonia danada. Eu conversei com vocês agora há pouco, que a coisa vai ficar difícil. Eu conversei agora com vocês, que olha, eu vou cumprir ao final da minha missão. Vocês dormiram? Pô, nem uma horinha deu para ficar comigo. Aí eu faço aquela célebre pergunta para mim, para você não. 15 minutos, será que a gente tem 15 minutos para o Evangelho? Será que a gente consegue ler 15 minutos? Lembrando que o Espiritismo é o Evangelho que a gente vive. Então, quando a gente lê Espiritismo, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, a Gênese, quando a gente lê o Céu e o Inferno, quando a gente lê, eu falei, pô, livro dos Espíritos, a gente está lendo o Evangelho. Será que a gente separa 15 minutos por dia para isso? Será? 15 minutos. Muitos anos eu não estou agora com ES direto, mas, poxa, imagina. Eu falei com a dona Cecília Rocha, inclusive, ela que me orientou sobre o ES, porque ela foi a criadora do ES. Aí a dona Cecília, eu falei com ela em 95, quando eu comecei ES. Eu fiquei, gente, uns 20 anos direto com ES. E uma coisa interessante que chama muita atenção é que nunca é suficiente estudar. Você está sempre ali, é quase que um círculo virtuoso, não é? Nunca é suficiente. E numa dessas do ES, que eu vou contar essa história, eu estava... Tem um evangelho por aí? Não, né? Não, né? É assim que a casa passa vergonha, viu? Eu estava odiando o tempo. Olha que a gente abre a sessão com o evangelho. Pois é, olha só, logo hoje está todo mundo desesperado pelo evangelho. Não tem problema, brincadeira, gente, brincadeira. Não é porque o evangelho não está aqui, porque o evangelho não está onde? Onde é que tem que estar o evangelho? No nosso coração. O cara está preparado, eu combinei com ele antes. Aí está ali, aí está o evangelho, vamos pegar o evangelho. Né? E a lição do dia, né, que a gente tinha que estudar, é um trechinho pequeno. É um trechinho pequeno, desse tipo aqui, ó. Tá aqui, o sacrifício mais agradável a Deus. É um trechinho pequeno mesmo, aqui, ó. Isso aqui, se a gente for ler, isso deve dar uns 2 minutos, não, 1 minuto e meio no máximo, lendo devagar, né? Mal do jeito que eu sou mal, você não está encarnado aqui. E eu cronometrei bonitinho, deu 1h38, 2h23, alguma coisa assim, certinho. E aí vamos lá, chegar, e aí a gente leu, não tive tempo, esqueci, aquele negócio todo, já mesmo não teve tempo. Gente, você não teve 2 minutos e 23 segundos na tua semana, não é no dia, na tua semana, para ler o texto. E esse é o grande problema, a gente não está se programando para isso, né? É hábito, é o hábito. Né? A gente ora todo dia. A gente passa na cabeça, né? Oração, a gente não acorda sem oração, né? A gente não vive sem oração. Nem dorme sem água. Vou chegar lá, vai indo lá, a gente combinou, vai me apoiando. Então, o Viana de Carvalho, que é um espírito espetacular,
e que eu redescobri, Fernando de Carvalho, está preparando o encontro das mocidades espíritas do Meia e adjacências, né? A de vocês já foi, a Congevita já foi, né? Que o seu fez aí, né? Então agora é a nossa. E a gente está lendo, Fernando de Carvalho, a atualidade da doutrina espírita. Olha, é assustador. Eu não tinha lido ainda essa face do Fernando de Carvalho, eu via mais a parte mediúnica. E que tem médios em mediunidade, que o Divaldo psicografou, e tem esse também que é do Divaldo. Mas o Fernando do Carvalho, ele fala sobre a prece muda. Conhece a prece muda? Conhece, você não fez nada, você muda. É isso aí, pronto, fechou. A prece muda é aquela prece que a gente faz, né? Você entra no ônibus, o que é que você faz? Faz uma prece, principalmente para o motorista, não esquece do motorista. O motorista é o principal ali, né? Quando você entra no ônibus. Você entra no trabalho, faz uma prece. Você entra no centro espírita e faz uma prece. Não é? Você, qualquer coisa antes, você faz uma prece. Não é afetação, não, gente. Né? É o que ela falou quando eu cheguei. Eu disse, olha, a gente vai fazer aí uma emissão, né, de energia fluídica, para a gente ficar numa boa, ficar tranquilo. Eu estou saindo de cena? Estou, né? E eu mandei boa noite para a galera do YouTube, né? Pessoal do YouTube, beijão. Então, o que acontece? Não é afetação, é o quê? É entrar em sintonia, permanente sintonia. Não é? Porque ele vai dizer alguma coisa lá, né? Porque talvez não dê tempo, e eu vou adiantar até. É aquele negócio, a gente fica assim porque eu tenho querendo contar com os espíritos, né? Não, primeiro conte com você. Não tem que contar com ninguém, você primeiro conta com você. Agora, claro que é bom contar com os espíritos. O espírito adora ajudar, os espíritos ficam, eu acho que eles ficam disputando, né? Não, deixa que eu ajudo, deixa que eu ajudo. Mas você precisa estar em sintonia, senão você não ouve. Você tem que estar em sintonia. Como é que você entra em sintonia? Primeiro, fazendo uma coisa que está lá no livro Renúncia, que Emmanuel, não é? Escreveu, e que tem lá a personagem Alcine. Alcine fala o seguinte, ela estudava o miudinho, hoje a gente chama de miudinho, né? Aí eu não sei, naquela época não sei como é que chamava. O que eles faziam lá? Estudavam versículo a versículo, lá esmiuçando tudo. E ela diz o seguinte, que a gente tem que conhecer o Evangelho. A gente conhece o Evangelho, depois a gente começa a meditar sobre ele. Então você conhece já a parábola dos trabalhadores da vinha, você vai ficar com aquilo na cabeça, pensando naquilo, caramba, aí eu vou deixar, né, a semente do mal plantada no coração de vocês. Por que o senhor da vinha inverte a fila? Tá, então, vamos lá, dever de casa, trabalhadores da vinha, ele inverte a fila. Por que será que ele inverte a fila? O último é o primeiro vira o último. O que será isso, hein? É curiosidade, técnica pedagógica. Então, você começa a meditar sobre isso. Vocês já vão começar a pensar sobre isso. Por que inverteu a fila? O que o trabalhador da via? Vou lá estudar para trabalhadores da via. Quero saber dessa parábola. E aí você começa a meditar sobre ela. Depois você começa a sentir as suas palavras. Então você conhece. Se conheceu, você começa a meditar. Aí você meditando, você começa a sentir. Aí é que você vai viver o Evangelho. Mas começa onde? Começa onde? No estudo. Começa estudando. Olha, são 10. Eu já perdi um tempão, não vou conseguir fazer os 10. Já anotaram isso, né? Tudo bem. A segunda é uma coisa tão legal, socialização. Socializar, fazer aquela social, não é? Fazer uma social, gente, conhecer. Eu já fiquei contente que vocês têm ali, o vínculo com regeneração. A gente teve a música espírita, estava lá, foi um evento da Rádio Rio de Janeiro, lá com o Walter, né? O Francisco não estava lá, o meu amigo Francisco não estava lá, mas o Walter estava lá, eu prestigiando. Não é? E a socialização, a gente vai se confraternizar, a gente vai conhecer gente diferente. Sabe o que Jesus adorava fazer? Conhecer gente diferente.
Ele socializava com todo mundo. Aliás, ele adorava uma festa, né? Adorava uma festa. Ele era a alma da festa. Mas por quê? Porque ele conversava com todo mundo, queria conhecer todo mundo, ele batia papo com todo mundo. Fariseu, ladrão, prostituta, estudante, professor, qualquer um. Ele estava ali trocando e sempre fazendo pergunta, né? Sempre perguntando. Olha que coisa maravilhosa. Então, socialização. A gente tem que sair, né? Sair do umbigo, conhecer, ter contato. Porque aí sabe o que acontece? A gente amplia. Se a gente ficar preso num lugar só, a gente só vê aquela paisagem. Não muda. Né? E às vezes não sabe nem se está certo ou se está errado. A gente tem que ter essa percepção. Então ele está falando isso, né? Trocar ideias, gente, conhecer trabalhos novos. De repente tem alguém que está fazendo enxoval por aí e não tem para quem dar. Quem sabe? Mas se você não tiver contato, porque aí a gente vai. Olha, é espetacular. Eu estou gostando. O meu centro espírita está terceirizando também. Porque a gente não tinha um SAPSE, né? Serviço de assistência e promoção social espírita, né? Porque aquele negócio sem promoção não funciona. Não é? Tem gente que não gosta quando eu digo isso não, mas olha só, quando você dá uma bolsa e apenas dá uma bolsa, não é muito diferente daquele cara que está dando a droga. Não é muito diferente. Você está criando uma dependência, você está criando uma acomodação. E ele vem sempre buscar aquela você sempre procurar. Então você tem que pensar na promoção. Você tem que tirar o sujeito daquele lugar. Não é? É muito difícil, não é um trabalho fácil. Né? Por isso que a gente, quando pensa em promoção social, que a gente pensa em criar um departamento, ele não pode ser de 1000 pessoas de uma vez. Né? Porque a gente salva, né? A gente salva entre aspas, né? Quantos de cada vez? Quantas pessoas de cada pode salvar de cada vez? Uma. Só uma. De preferência a gente mesmo. Então, a promoção social espírita tem que faltar isso, né? Porque senão você está dando só o quê? Você está dando algo para ele se acomodar e fica antes. Eu conheço casa espírita que os netos estão pegando bolsa. Os netos estão pegando bolsa, porque alguma coisa deu muito errado. Deu muito errado, que é isso? A mãe repassou isso para a filha, e a filha está repassando para a filha dela, para a neta. Gente, o que está dando errado aí? O que esse pessoal... Ou seja, não se falou ali que é necessário estudar, quer dizer, então a outra geração não estudou, se acomodou, né, daquela bolsa. E a outra geração também se acomodou. Muito grave isso. Então, a gente morre o trabalho por causa disso. Daqui a pouco a gente encontra. Vai ter aí um grupo de costureiros, não é, que vai ali se agregar para esse enxoval ficar muito legal. Bom, outra coisa que ele fala aqui, não é uma coisa importante. Ele fala de jornadas de excursões. Ele sair para o mundo mesmo, sair para falar, não é? Então, quer dizer, dentro da casa espírita você prepara a gente para isso. E olha, não precisa ir muito longe, não. Às vezes no ônibus do lado, você tem uma pessoa do teu lado, você já pode conversar. Você vai pregando com ela, você já vai falando com ela. Não precisa ir muito longe. A gente tem que estar preparado para quando acontecer de você for passar alguma coisa, efetivamente passar uma palavra de esperança, né? Porque o espírita nunca pode dizer, aquela pessoa chega, esse mundo não tem jeito, né? E aí você vai, né? Não tem jeito, não, tem jeito sim. Isso aí, ó, tudo ladrão, tudo vai roubando aí. Não é assim não, tem muita gente boa no mundo, né? E esses que estão aí, com oportunidade. Imagina ficar num lugar daquela pessoa que está assinando. Já pensou? No lugar do presidente da República, quanta responsabilidade o cara tem. Né? Percebia? Né? Então a gente vai se colocando em empatia. Né? O nome disso é indulgência, faz parte da caridade. Benevolência
indulgência. Então você tem que se colocar no lugar do outro. Pô, ser presidente da República não é fácil, ser um deputado não é fácil, ser vereador não é fácil, ter autoridade não é fácil. Não é? Então não só tem ladrão, não, é isso. E a gente tem que passar o quê? A palavra de otimismo, de esperança, e aí tem que conhecer o quê? Conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho vai dar o subsídio para você poder o quê? Conversar e dar uma palavra de esperança. Ou não. Não, é isso mesmo, tem que quebrar tudo, vamos começar quebrando ônibus. Não, gente, não. Não. Olha só, porque quando você concorda, não tem jeito mesmo, o que você está fazendo? Você está alimentando tudo aquilo que você não acredita. Né? E você está apoiando o quê? Está apoiando o mal. Opa! E olha que uma palavrinha só, é isso mesmo. Não, não é isso não. Não é isso mesmo. Né? Tem que morrer, tem que matar. Não é? Né? Não pode ser assim, tem que se fazer justiça. O que é justiça? Né? O que é justiça? Está lá, a lei, né? Aí está no livro dos Espíritos, né? A lei de justiça. O que é a lei de justiça? Né? É desejar ao outro aquilo que desejaria para você. É a lei de justiça. Muito bem. Bom, continuando. Só para vocês não perderem a conta, estão 3 ainda, vamos para o 4. Restaurar a alegria cristã. Isso aqui que eu acho o máximo. Não sei se vocês conhecem a música, que é dele e do Oli Filho, que é: somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria de bons cristãos não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria, A nossa alegria. Né? Ela sabe, vibrar contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos. Essa parte daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, né? E segue a letra. E eu fico todo arrepiado, gente, essa música é demais, não é? E o Leopoldo Machado, ele compôs essa música para ajudar uma obra social. E essa história é muito bacana, porque tem a participação de um grande amigo meu que mora aqui, pertinho, não é? E aí, perto ali da LBV, né? Antiga LBV, que é o Leovaldo Filho, que essa música é assim: somos ali a cena do semana aberta. Ele que deu esse embalo na música, né? Ele que deu alegria cristã, não é? E realmente, o que acontece? O Leopoldo estava muito preocupado com os centros espíritas na década de 50, 60, perdão, 60 não, porque ele desencarnou em 57, de 40 a 50, porque ele achava que os centros espíritas estavam virando assim, ambientes fúnebres, todo mundo muito quieto, muito desanimado, com medo de pisar, não é? Então, irmão, vocês não têm esse problema, porque deve ter aqui os pontos, né, de tambor, esse negócio todo, né? Então, imagina se espírito ficasse com medo de tambor. Não é? Imagina Emmanuel: ai meu Deus, eu batei o tambor, agora eu vou sair correndo. Pelo amor de Deus, gente, não é assim. Não é assim. Não é? Os espíritos, mas os espíritos superiores, eles não vão se assustar com música, eles não vão se assustar com alegria, eles não vão se assustar com manifestações artísticas. Não? Eu estava na rádio, ontem eu estava na rádio ontem, que eu apresento um programa também de tarde. E aí, antes do meu programa, tem o Espiritismo, a arte no Espiritismo. E aí tinha um casal lá dando uma entrevista, esqueci o nome do grupo, e que eles demoraram muito tempo para conseguirem uma casa que aceitasse dança. Era proibido dançar. Né? Eu até falei, tem até um filme sobre isso, lembra? Qual o nome do filme? Você está? Lembra do filme? Footloose. Footloose, mas é o segundo, o primeiro eu não lembro. Você lembra do primeiro? Não, né? Né? Então, Footloose, né? Era o quê? A cidade, era proibido dançar na cidade, porque houve um problema lá, e aí não dança, não tem música, não tem nada, né? Como se aquilo evitasse o mal. E a música traz alegria. E a dança, o corpo em movimento, gente, o corpo foi feito para se movimentar.
né? Dança, eu não vou dançar, com certeza. Sou tudo horrível, gente. Mas dançar é muito bom, se movimentar é muito bom. E, não sei, a sensualização dos corpos. Então, quando a pessoa está dançando, você fica pensando naquilo. Olha só, né? Aquele negócio, o mal não é o que sai da boca. Não é? Oh, desculpa, o mal não é o que entra na boca, o mal é o que sai. O que você está pensando aí? Não é? Quando você vê as coisas. Perceberam? Então, a casa espírita está muito contaminada pela ideia do pecado. Ainda a ideia do pecado. E o pecado original, estou nem falando do pecado original ainda. A culpa. E aí, sabe o que acontece? A gente não pode se movimentar muito. A gente tem que andar todo vestido, não pode aparecer nada, porque eu sou culpado. Qualquer coisa, não é? Eu não posso manifestar nada. Eu não posso nem pensar. E aí o que aconteceu? A casa espírita, ela assimilou essa ideia que tudo tem que ficar quietinho. Não pode falar alto, não pode pensar. Nem pensa. Não é? Não pensa. Agora imagine, né? Olha o momento. Imagine você, está no século XVII, na igreja católica, no meio da missa, não ia acontecer isso nunca, mas o sujeito levou. Vem cá, na parábola do trabalhador da via, por que o sujeito inverte a fila? O cara é para a Inquisição direto. Meu Deus, não tinha nem que estar pensando, meu filho. Está pensando? Não pode pensar, você não pode pensar. E isso criou o quê? A não manifestação. Você não pode se manifestar também. Então você entra no seu espírito mudo e sai calado. Aí você não é um pecador, você é uma pessoa que respeita tudo. E o seu espírito não deve ser assim. O espírito é um lugar de alegria, de manifestação, de opiniões, de dúvidas. Não é? Você que está no EJA, não é? Aí já pensou um EJA, olha que coisa linda o EJA. Você abre, aí você lê, né? Fecha, e aí, gente, tudo bem? Tudo bem, vai embora. Animadíssimo. Não, é um lugar de debate. Questionamento, né? Como deve ser uma palestra, inclusive. Né? O formato de palestra, né? Ainda mais, gente, 8h30 da manhã, depois de um dia inteiro de trabalho, pelo amor de Deus, não é? Já pensou se eu ficasse falando assim, cadenciamento? Eu tinha um professor, eu lembrei aqui, gente, eu tinha um professor na UF, eu tinha uma aula sábado, né? Porque o pessoal gostava muito da gente, né? E aí fazia uma aula sábado, de tarde, e aí, não, olha só, você estava lá também? Não, você não estava, você estava desdobrada, né? Eu também, eu acho que eu encontrei você aqui, plena Baía de Guanabara, né? Não, e pior que ela dava aula com slide ainda, era slide. Escurinho. Slide. E ela dava aula, né, de iconografia do século XII, nem lembro mais, gente. Era iconografia do Barroco. Depois do almoço, aí apagava tudo, né? A Baía de Guanabara ali do lado, né? Já tinha o Gaguatá ali, né? Já era aquele canto, né? Ficava aquele negócio, né? Mas é isso, já pensou? Então, aquele negócio, a gente tem que interagir, então falem, né? A gente provoca, né? E aquele negócio de interagir, viver, olha, isso está interessante, isso não está ruim, isso é bom, né? E a gente provoca, e a gente tem dúvida, faz pergunta, é o mínimo de interagir. Por quê? A gente não pode entrar no centro espírita mudo e sair calado. Né? A gente trabalha no espiritismo.net também, e uma das coisas, teve um congresso no ano passado, né? E aí o congresso dos adultos, eu faço o congresso da mocidade. E aí eu coloquei lá, aqui você não entra mudo e sai calado. Porque, gente, olha só, o Espiritismo, livro dos Espíritos é o quê? Pergunta e resposta. Quer dizer, a formato, né, da nossa filosofia, que a gente chama às vezes de religião, mas não é uma religião, religião é uma coisa fechada, né, porque a gente tem a religiosidade que é aberto. Então o formato
da filosofia espírita, pergunta e resposta. Então, se você não está com um pouco de dúvida, depois que acaba uma palestra, depois que acaba o estudo, gente, você não entendeu o Espiritismo. O Espiritismo é para tirar você do seu lugar, para você ficar incomodado. Sabe aquele negócio, você fica o dia inteiro assim, se coçando? Assim, meu Deus, isso aqui é um negócio ali, não é possível, não é aquilo. Não é aquilo. Vou tirar a dúvida, vou tirar. Léo, né? Segunda-feira, quando é o estudo? Quinta. Hã? Quinta. Quinta-feira, 18 às 20 horas, né? Vem aqui com o Léo, que aí vamos discutir sobre isso. É para isso o Espiritismo serve. É para tirar a gente do lugar. Mas não é 18, não é 19. 19 às 20, gente. Isso. Tá Corrigindo. Pois é. Eu combinei contigo, cara. Aliás, você vacinou. Não, você não. A gente está aqui, ó. A gente combinou. Combinado. Já, ó, não formar aquele negocinho já fora, não vai entrar. Mas então é isso, gente. É vibrar. Né? Vibração, né? A vibração ela começa, né, dessa forma. Vamos vibrar para o bem. Vibração é isso, é ficar aceso, alegre, legal, estar atento. Isso é vibrar. E tem uma vibração que a gente vai fazer. Essa vibração quase que entra e sai. É vibrar mesmo, lâmpada. Isso aí é vibração de energia. Né? O que Jesus falou? Nós somos luz. Né? E o Vando completou raio, estrela e lar. Né? Mas nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos tempero. Sabe dele? Gente, isso é gostoso, não é não? Você é luz. Ó, você sorriu, você está iluminando. E todo mundo aqui é tempero. Né? Já viram tempero, né? Então, põe aqui, né, a pimenta, tudo, aquele, milhares de grãozinhos, né? Aquilo dá sabor, o sal, aqueles muitos grãozinhos, aquilo dá sabor. Nós somos isso tudo, né? Se juntar, nós somos esses grãozinhos que a gente dá sabor. Se faltar, gente, comida sem tempero, qual o gosto que tem? Não tem gosto de nada. Então a gente dá sabor para esse planeta. A gente dá sabor para a humanidade. Se você faltasse, ia faltar tempero. Falando sério, não ia ter o mesmo gosto se você não tivesse aqui. Então nós somos diferença. Então nós somos sal da terra. E a gente brilha. Agora, nós somos um pontinho de luz. Agora já pensou, a luz, todas juntas, ó, tem 1, 2, 3, 4... as duas azuis aí que ajudam, dão aquela força legal pra gente, não é? Se tivesse uma só ligada, não estava tão claro assim. Imagina todo mundo junto aqui. Olha que barato. Nós estamos iluminando. Vamos lá, vamos. Terminar. Amparar